Bom dia a todos, meus queridos e amados irmãos. Que a bendita graça de Cristo Jesus estejam conosco. Nesta manhã de sexta-feira, nós estamos concluindo aí a nossa lição desta semana, a hora do seu juiz, Foi a lição que nós tivemos. Foi uma lição muito importante, porque vem mostrando para nós, dentro das profecias, propriamente desta profecia tão importante, nós estudamos aí livro de Daniel, Daniel, capítulo 8, parte do capítulo 7, também o capítulo 9. E nós, propriamente, aí estudamos essa profecia importante dos 2.300 anos, e o seu significado, e como também nós podemos ver ali que uma parte desta profecia, desses anos, propriamente aí 490 anos, foi separado ou foi cortado, da profecia, dessa grande profecia, ou seja, quando eu digo cortado, assim, detalhado, separado para uma nação, para o povo judeu, tá? É muito importante, queridos, porque Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele olha para a gente com muita pena, não é? Ele olha para a gente com muita misericórdia e Ele nos dá tantas oportunidades, tantas chances, e muitas vezes nós deixamos passar essas oportunidades. E Deus continua esperando. Mas só que há um limite no tempo, E para a nação do povo de Israel não foi diferente. Deus havia dado 490 anos para eles analisar, saber o quanto Deus é bondoso. Deus o havia libertados do cativeiro babilônico, foi um dos piores cativeiros que o povo de Israel estiveram, e Deus o libertou, trouxe de volta, deu mais uma oportunidade. Mas quero dizer para vocês, queridos, que a graça de Deus que Ele nos concede, ela tem o seu limite. A porta pode fechar, o tempo pode terminar. Eu quero, nesta sexta-feira, compartilhar com vocês um pouquinho aqui, falando dessa última semana, da última semana das 70 semanas que foram concedidos, e propriamente da metade desta semana. Por isso eu quero orar com você neste momento, pedindo para que Deus possa nos abençoar. Feche seus olhos. Deus querido, obrigado por esta boa semana que nos destes, pelo privilégio, Senhor Deus, de estudar esta lição tão importante, uma lição extraordinária, uma lição que vem mostrando para nós que o Senhor está no controle da história desse mundo, e vem mostrando para nós, querido Pai, que o Senhor não vai tolerar o pecado para sempre. Ele terá fim. A graça terminará. Em um dado momento a porta fechará. Mas que o Senhor dá todo o tempo, toda a oportunidade, toda chance para que nós possamos decidirmos, arrependermos e aceitarmos o Senhor, o sacrifício do Senhor pela nossa salvação. Abençoe, ó Pai, os meus irmãos e eu que estamos juntos agora estudando a Tua Palavra. Aonde eles estiverem, que receba esta bênção neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, como eu disse para vocês, eu quero
nesta sexta-feira, analisar um pouquinho aqui no nosso estudo adicional. Na verdade, é apenas um resumo do nosso estudo, mas é muito importante, queridos. Aquela última semana, no meio da semana, assim como nós lemos que essa seria a semana do concerto, a semana em que a abominação, o pecado chegaria ao fim. Por que chegaria ao fim? Mas nós estamos hoje no ano de 2023 e ainda existe o pecado. Existiu o fim ali, queridos, para o pecado, porque Jesus, através do seu sacrifício, da sua morte, ele estaria terminando, acabando com a abundância do pecado. Porque a graça de Cristo superabundou, foi superior. Então, queridos, o império do pecado estava acabando, estava terminando ali, estava caindo. Porque nesta semana, nesta última semana profética das 70 semanas que nós estudamos, aonde a palavra de Deus, através da explicação do anjo Gabriel para Daniel, que nesta última semana, na metade dela, o ungido seria morto, seria cortado. Jesus seria cortado da terra. Queridos, não para ele, mas para mim e para você. Ele morreria por mim e por você, e não por ele. Para nos redimir, para nos salvar e para derrubar o império do pecado. Por isso o pecado chegou ao seu fim, porque Jesus venceu. Agora, queridos, o apóstolo São Pedro, propriamente na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 20, ali Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz que Cristo Jesus, aquele que estava cumprindo esta profecia, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em nosso favor. Ali estava o Cristo, queridos, que havia planejado a minha e a sua redenção, a minha e a sua salvação, antes da fundação do mundo. Antes que existisse terra e céu, Jesus já havia planejado a minha redenção e a sua redenção. E ali estava ele nesta última semana, na metade desta última semana, desses últimos 7 anos, Jesus estava ali pagando o preço por mim, por você. Jesus estava ali cumprindo a sua promessa da sua vinda como Messias para me redimir e para libertar-nos do pecado, você e a mim. O apóstolo Paulo também, na sua carta enviada aos Efésios, no capítulo 1 e no verso 4. Paulo diz bem claro, como também ele nos elegeu. Essa palavra nos elegeu, queridos, significa que ele nos predestinou. Antes da fundação do mundo, para sermos santos diante dele. Imagine só. Antes da fundação do mundo,
Jesus já havia predestinado você, predestinado a mim. Jesus já conhecia você e a mim, queridos. Jesus já tinha você e a mim escrito na palma da sua mão. Ele já havia nos predestinado, separado para sermos santos. Que santidade é essa? Separados. A palavra santo significa separar para algo. Ou seja, Jesus separou, predestinou você com esse objetivo, para ser salvo, porque Ele morreria por nós e conforme a nossa escolha, a nossa decisão de aceitá-lo como nosso Salvador, então nós seríamos, queridos, salvos por Ele. Por isso esse tão lindo, tão magnífico, tão profundo texto diz: como também nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos. Jesus já havia chamado, separado você para você entrar no reino dos céus, para você ser salvo. Não quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quer dizer que Jesus planejou a minha e a sua salvação, nos predestinando, não para a perdição, mas para a salvação. Então, queridos, logo a salvação está ao meu alcance. A salvação estar comigo, estar com você. Jesus colocou na minha mão, colocou na sua mão. Agora eu é que decide, você também, se queremos ou não ser salvos por Cristo. Tá? O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 3, no verso 8, ele diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Jesus já tinha dito: eu vou morrer por você. Eu vou entregar a minha vida por você. Eu sou o seu Cordeiro. Então, queridos, esta é a maior e a mais preciosa mensagem que nós podemos ouvir. Saber que nós somos tão importantes, tão amados, tão queridos por Jesus, que antes da fundação do mundo, ele diz assim: ainda que o ser humano, que o homem e a mulher venha pecar, eu vou morrer, vou pagar o preço, vou redimir, vou libertar do pecado, vou trazer de volta para mim. Foi exatamente isso que Jesus fez nesta última semana profética, no ano 31 da nossa era. Jesus estava ali na cruz, cumprindo esta profecia: ungido será morto, cortado. Então, queridos, eu quero terminar a lição desta semana dizendo para você o quanto você é valoroso, é valorosa para Jesus, para Deus. Pense nisso e diga para Jesus: olha, Jesus, eu não sabia que o Senhor havia me planejado a minha redenção antes que eu viesse a existir. Eu não sabia que o Senhor já tinha me elegido, me separado, já tinha me predestinado para a tua salvação antes mesmo que o mundo existisse. Eu não sabia que eu era tão importante para o Senhor. Eu não sabia que o Senhor havia planejado e que o Senhor estava dentro desse contexto profético para vir morrer por mim. Mas agora eu sei. Porque a palavra do Senhor mostrou para mim nesta semana. E o Senhor cumpriu exatamente como prometeu. Então eu quero
colocar nas tuas mãos, no teu altar, a minha vida e quero viver somente e unicamente para o Senhor. Diga isso para Jesus nesse momento, agora. Sabe, queridos, você é muito amado. Lembra do texto que nós lemos? Quando o anjo chegou para Daniel e ele disse para Daniel: eu vim responder a sua oração porque você é muito amado. Queridos, você e eu somos amados, somos importantes para Jesus. Que Deus esteja contigo, que você tenha um final de semana muito abençoado. Um sábado, daqui a pouco começa o Santo Sábado do Senhor, ao pôr do sol. E eu desejo a você um feliz e abençoado sábado. Que as bênçãos de Deus caia sobre você e a sua família como chuva, sabe, que possam inundar de bênção na sua vida, principalmente a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima lição, se Deus quiser. Até logo.